Sabe aquele dia mega produtivo, recebendo pessoas que você admira, histórias que vão compor a 6ª edição do Por Trás da TI da NetGlobe? O meu convidado de hoje não é só carioca, veio do Rio, está aqui para deixar um grande legado com a sua história de vida e profissão, Fábio Araújo. Fabião, seja muito bem-vindo. Obrigado, Prazer Renato. te receber aqui. Prazer todo meu. Muito bacana. Fábio, uma das características do nosso projeto é começarmos a falar um pouquinho de memórias de infância. Certo. Lembrar dessa época, né? Você teve uma infância muito bacana no Rio, né? Numa época que o Rio, né, propiciava muita liberdade. Sim. Queria resgatar alguns aninhos para trás, Fabião. Conta um pouco pra gente. Rapaz, eu sempre fui um menino, digamos assim, pacato, né? Então, sempre fiquei muito em casa, jogava muito videogame na época, então era meio viciadinho em videogame e tal. Videogame da época, né, Fabião? O que você Videogame jogava da ali? época. O que era? Era Atari, Atari, né? Master System, Mega Drive, enfim, todos os videogames, né, que tinham na época, meu pai acabava me dando, né, e eu jogava muito. Então, minha infância foi meio, digamos assim, nerd, né? Te chamavam de nerd, Fábio? Por causa da tecnologia, dos jogos e tal? Mais por conta de ficar em casa jogando videogame, né? Mais por conta disso. Mas eu sempre fui gostei muito assim de montar, desmontar as coisas. Sempre fui muito para a parte de tecnologia como um todo, né? Sempre fui muito curioso, digamos assim, né? Tanto que na época, na minha infância, até uma coisa que marcou muito, eu descia na garagem, né, do meu prédio e aí tinha sempre um ou outro vizinho que estava sempre lavando o carro, mexendo, alguma coisa, e eu ficava sempre perguntando as coisas, né? E aí nisso de ficar perguntando, me apelidaram no prédio de Doutor Porquê. Que legal, poxa! Então eu sempre tive muita curiosidade de saber das coisas, né? Então, foi uma infância, assim, voltada muito com essa coisa tecnológica de videogame e tal, e logo depois, um pouco mais tarde, né, eu ganhei o primeiro computador, que foi um MSX. MSX? E aí você ficava apertando lá, né, a fitinha, né, para você carregar o jogo, ficava aquele barulhinho e tal, ficava naquela expectativa. E aí só depois que eu tive um computador mesmo, que era um 486, né? Mas foi muito, muito focada nessa parte de videogame e tal, meio nerdzão. Você sabe, Fábio, que você trazendo essa questão do muito curioso, né? É uma característica da nossa geração. Sim. Então, os caras que nasceram, sei lá, nos anos 70, talvez o início dos 80, né? É muito característico isso, dessa questão do porquê, poxa, de se interessar por tudo. E a explicação, né, Fábio, é simples. Porra, a gente não tinha internet. Nós, como criança, não podíamos nem acessar, pelo menos em casa, o jornal, sei lá, o Globo ou qualquer outra coisa. Era o jornal do pai, da mãe primeiro. Exatamente. Então, assim, a gente era ávido por aprender, por perguntar, por entender uma lógica ali. Era um pouco disso, né, Fábio? Sim, eu não tinha muito... Assim, realmente, a gente não tinha tanta informação fácil, né? E assim, jornal eu nunca me interessei na época de ler, porque, enfim, meu pai que lia e tal, então pegava jornal para forrar lá pro cachorro, né, que minha mãe mandava. Mas eu nunca tive essa prática de ler jornal e tal. Então, assim, realmente era perguntando, né, as coisas que a gente tinha as informações, né, perguntando dos mais velhos, né. Fábio, nesse momento do MSX, é um momento marcante das nossas conversas, que a gente quer saber um momento que tem ali o primeiro contato com o computador. Sim. Porque assim, né, Fábio, tecnologia, na nossa época, da nossa geração, o ápice da tecnologia era um computador, era um PC, Exato, né? Ou seja, porra, ali estava aquilo que a gente gostaria de descobrir. E você lembra, assim, as primeiras funções, o que no MSX você fuçava, o que você codificava, qual que era a parada ali daquela época? Na época o MSX, ele não chegava a ser um computador, né? Era meio que um protótipozinho e tal. Ele era ligado na TV, né? Ligado na TV, televisão de casa. Exato. E aí o que eu tive foi um Hotbit, né?
que era da Sempre Toshiba, se eu não me engano. Tá, Eram dois na época que competiam, né? Era o Expert, que era da Gradiente, e o MSX, o Hotbit, que acho que era Sempre Toshiba, se não me engano. Não tô as lembrado. duas que tinham fábricas, Exato. aquela coisa toda, né? Bom, e aí você tinha algumas coisas de livrinho, de como você fazia um desenho e tal, e você ficava ali em linha de comando, fazendo horas e horas, fazendo um scriptzinho para no final aparecer um elefante na tela. E os joguinhos, né? Você tinha os joguinhos que você gravava em fita, né? Fita cassete. E aí você tinha um player, né? Específico, né? Para leitura de dados. E aí no momento em que você apertava ali para rodar, ele ficava fazendo um barulhinho, né? Tipo um modemzinho, né? E aí nisso ele ficava carregando. Só que a sua expectativa, né, de quando que o jogo iria entrar era no contador. Porque quando tinham pessoas que vendiam já joguinhos, fitinhas com joguinhos e tudo, eles colocavam um contador, né? Ó, em tanto tempo do contador vai começar o jogo. Depois o outro jogo é em tempo tal. Então você zerava o contador. Incrível. E você ia em cima daquele número, né? Então muitas das vezes você ficava na expectativa do jogo iniciar e dava erro, não carregava. Né? Então, digamos assim, o primeiro contato foi esse, né? Sensacional. Fabio, uma das características também observadas é que a nossa geração sempre queria uma certa independência, né? Ou seja, o nosso sonho era poder começar cedo, né? E começar ali, ter o primeiro dinheirinho. Você se lembra um pouco ainda nessa época, né? O início do trabalho, as primeiras investidas ali, como que foi? Olha, eu vou te falar que a primeira investida para ganhar um dinheirinho na época não teve nada a ver com computador, tá? Eu comecei a estudar para ser DJ, né? Oh, que legal! E aí, foram meus mais ou menos 15 anos, mais ou menos. Eu, meu primo e um outro amigo de infância, né? Nós três estamos juntos até hoje. A gente montou digamos assim, uma equipe de som, né? Tá. E aí a gente tocava nas festinhas de 15 anos dos amigos, né? E familiares, hi-fi que a gente tinha na época, né? O homem levava refrigerante, menina levava um salgadinho, aquela coisa, né? Então, o primeiro contato com algo que eu tivesse que cobrar alguma coisa, né? Foi justamente fazendo festinhas, né? E aí a gente depois evoluiu um pouquinho, começou a fazer casamentos, né? Festas mais de 50 anos e tal. E aí meu pai, que gostava muito de música, preparava playlist pra gente. Porra, e aí bacana. Todo mundo gostava. Então, assim, o primeiro contato foi com uma coisa que não tinha nada a ver com tecnologia, né? E é uma coisa que eu levo até hoje. Pô, então você gosta da parte de som, de imagem, essa parte toda de cenografia, um negócio bacana. Foi. Aí depois eu segui um pouco mais, né, mais ou menos em torno de 2012 até 2018, eu fui DJ profissional também. Olha então só. Eu cheguei a tocar em eventos no Rio e tal. Então, hoje eu dei uma quietada, teve pandemia e tal, falei, não chega, já estou um pouquinho mais avançado de idade, já não aguento mais. Que show, que legal. Passagem bacana, né? Legal. E eu imagino, Fabio, que essas passagens, né, cara, nos ajuda a se desenvolver, né? Ou seja, aquela coisa de você perder um pouco ali, talvez né? Ou seja, aquela timidez, né? De, exato. Conversar com pessoas, ali ter um pouco daquela coisa de animar. Então, tudo é muito bagagem para a mochila que a gente leva da vida, né, cara? Exato. E assim, cara, é uma coisa que começou numa brincadeira, mas se você olhar bem, era uma brincadeira séria. Por quê? Imagina o seguinte, você vai fazer uma festa, uma sonorização de uma festa de 15 anos, ou de um casamento, ou de uma festa de 50 anos, o que seja. Você não pode errar, você não pode dar uma bobeira, você não pode falhar com o som. A coisa tem que ser muito certinha, você tem que estar no horário certinho, tem que estar com equipamento bom. Então, assim, desde cedo, né, nós três, a gente teve muito essa questão do profissionalismo, né, de fazer a coisa certinha para a gente não dar furo. Né? Então, a gente seguiu isso. Isso foi muito bom, né, para a vida profissional futura, né? Que a gente já vem trazendo o profissionalismo desde cedo, né? Tem tudo a ver, Fabio. Eu sempre falo aqui isso, né?
que a gente começa falando da história, da base? Porque isso reflete muito nas nossas características de hoje. Exato. Trabalho duro, seriedade, resiliência, palavra é palavra, poxa, horário. Horário, né? Exatamente. Então, acho que tem muito isso, muito legal. Exato. Fábio, poxa, então, uma infância, uma juventude ali muito galgada com amigos, com grandes parceiros, com coisas que te chamavam a atenção. E quando foi aquele momento que TI começa a bater forte ali e você começa, de uma certa forma, a entender que a sua trajetória profissional estava muito ligada à área de tecnologia e, consequentemente, cyber. Como que foi essa evolução? Então, um pouco depois da época do MSX, né, eu ganhei lá o 486 e tal, e aí eu comecei a ver outras coisas além de joguinho no computador. Então você já tinha lá o DOS, que você poderia fazer algumas coisas, tinham outras ferramentas, o Basic e tal. E aí, até mesmo indicação minha mãe, né, falando, acho que você deveria fazer técnico em informática e tal. Eu tinha feito já um segundo grau técnico em eletrônica. Pô, bacana. Né, porque com essa coisa de... Eu pegava em casa e desmontava tudo e remontava, às vezes sobrava peça, né? Nem sempre, quase sempre, né, Fabião? Nem tudo era perfeito. Mas então eu comecei a fazer eletrônica e em um dado momento eu falei, eu acho que eu vou migrar para informática, né? Então eu migrei para informática e aí foi quando eu realmente iniciei a carreira de TI mesmo, né? Então comecei lá nos anos... faz tempo, hein? 90 alguma coisa? Por aí, 90 e pouco. Eu fiz o segundo grau em processamento de dados, né? E aí me formei em técnico de processamento de dados. E aí depois eu fui seguindo, né? Faculdade e tal. Mas a inicialização foi nessa, no segundo grau técnico, né? Sensacional, muito legal. Novamente você trazendo aqui mais um pontinho ali na estatística da importância dos colégios técnicos em todo o Brasil, né? São mais de 400 entrevistas realizadas e posso dizer, nossa admiração, né, pelos profissionais que tiveram essa grande passagem no colégio técnico, uma bagagem muito interessante. E tá aí, né? O resultado tá aí. Exatamente. São os grandes líderes da TI do nosso país, né, à frente de grandes projetos, de grandes companhias. Muito bacana. Legal. Fábio, legal você trazer esses detalhes, né? Porque quem olha o Fábio hoje, né, vê o Fábio, né, esse grande líder, um cara que, poxa, humano, competente, sério, né? Ou seja, com uma trajetória digna. E é importante mostrar que começou de baixo, teve ali pessoas também que acreditaram. E queria saber um pouco como que foi essa questão da profissão mesmo, assim, como que foi essa virada de chave, aquele momento que você fala assim, opa, agora o negócio ficou sério, tô com responsabilidade, tem um negócio, como que foi? Começou no estágio, como que foram os primeiros passos profissionais? Bom, logo depois que eu terminei esse segundo grau técnico, né, eu tive meu primeiro emprego, que foi na Telerge. Na Telerge, antes da privatização então, né? Assim, tinha acabado de privatizar, mas ainda estava usando o nome Telerge, né? Tá. E aí, eu entrei, um amigo me indicou e tal, eu entrei junto com uma leva de diversos outros contratados. Até então não tinha perfil definido, eram contratados que poderiam fazer qualquer tipo de demanda lá dentro. Como eu estava com o segundo grau técnico já finalizado, já estava iniciando a faculdade, né, em redes, né, rede de computadores, me deslocaram para a área de tecnologia do setor, né? Então, na época, eu fiquei responsável ali por todos os computadores, era só pemba, né? Né? Controladora, eu entrava na sala de controladora, aquela IBM 3270, né, terminal burro, poeira pra caramba, ficava espirrando o dia inteiro. Não era nada glamuroso, né? Mas beleza, a gente aprende um pouco. E aí, por conta do técnico, né, eu fui deslocado para essa atividade e aí fui ganhando um pouco mais de experiência dentro ali do que tinha disponível para a gente poder trabalhar, né? Então começou ali, um pouco depois, aí eu já estava cursando a faculdade, né? Saí dali, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia, tá?
E aí essa empresa de engenharia era contratada da Petrobras, né? E depois daí eu fui conhecendo as pessoas, né, do projeto, pessoas da Petrobras e tal, e aí eu fui chamado para trabalhar na Petrobras. Na Petrobras. E aí fiquei lá na Petrobras por uns 5 anos, mais ou menos, trabalhando em plataforma, refinaria, assim, só coisa boa, né? Já fiquei pendurado em guindaste. Tem o lado bom e o lado ruim também, né? Mas aí eu fiquei trabalhando um tempo na Petrobras e empresas assim, nesse ramo, né, de petróleo e tal. E aí depois que eu saí da Petrobras, eu fiz alguns projetinhos pequenos relacionados a Microsoft Windows e Exchange, que eu já era especialista, né, em Windows Exchange, tinha feito certificações e tal. E depois, um pouco depois, eu fui chamado para os Jogos Pan-Americanos. Exatamente. E eu queria que você desse uma ênfase legal, porque é uma marca bonita na sua trajetória, né? Porque primeiro que tinha uma expectativa grande do Brasil, né, sediar um PAN, né, aquela coisa da capacidade, vai dar tudo certo, né? Pô, será que a gente não vai passar um carão, né? E o Pan-Americano foi um sucesso. Exato. Queria que você contasse um pouquinho da sua contribuição nesses jogos. Foi uma experiência, assim, muito bacana. Tá? E assim, eu realmente não sabia o que eu ia fazer lá. Eu cheguei lá, eu falei assim, olha, aqui você vai especialista, fui contratado como especialista Windows e Exchange, né? E aí eu cheguei lá, tinha uma espécie de um NOC grande, tá? Um video wall, né? Então cada parte ali do video wall era relacionada a uma equipe, né? Então eu compus a equipe de Windows e Exchange e a gente tocava ali a parte administrativa e fui, né? O doutor Porquê voltou, né? Tá sempre à tona e fui perguntando, né? Para entender como é que era o negócio e tal. E assim, cara, é fascinante a infraestrutura que fazem para os jogos, né? No caso foi a empresa Atos Origin que liderou, né? Que liderou. Na verdade, ela é a grande inteligência desse produto, tá? Se você falar de qualquer iniciativa relacionada a jogos e Olimpíadas, ela que está sempre fazendo, porque ela criou essa tecnologia toda, né? Tá. Bom, e aí eu fui aprendendo tudo como é que funcionava e tal, cronometragem, esses sensores todos, né? É uma coisa assim muito, muito bacana. E aí, no meio do caminho, eu fui deslocado para equipe de segurança, né? E eu nem sabia o que era segurança da informação, não sabia de nada como que acontecia ali. Mas como eu conhecia muito de Windows, eu fui deslocado para a equipe de segurança para fazer um teste de carga no site do Rio 2007. Perfeito. Né, que era o site principal. A gente tinha que obter lá uma disponibilidade de 99,99, aquela coisa de quase sempre no ar, né? E aí a gente ficou ali fazendo um trabalho em cima de teste de carga no portal e tal. Então aprendi bastante coisa relacionada a isso também, foi muito legal. E tive o primeiro contato ali com o pessoal de segurança e a ABIN, né? Que a ABIN ficava muito próxima ali da equipe, né? Então troquei muita ideia com o pessoal de lá e tal. E aí foi daí que eu comecei a despertar o interesse por segurança. Poxa, que bacana. Ô, Fábio, uma curiosidade, e nesse momento era um teste de carga de estresse de performance ou chegava também o nível de uma simulação de um DDoS, alguma coisa também voltado para uma preocupação de segurança, uma exploração, porém, em ótica de segurança, não só de throughput? A ideia era a gente manter ali o nível de disponibilidade, a gente precisava provar que a gente conseguiu aquele percentual de disponibilidade, tá? Mas sim, era ir forte para dar um ataque de negação, tá? E crechar a aplicação. Perfeito. E aí a gente identificou diversos problemas na época, né? Conexões no switch, load balance, conexões no banco. Então a gente foi fazendo esse ajuste todo até conseguir colocar no ar. E aí beleza, a gente colocou o site no ar com
alguns segundos o site foi atacado. Ó. Alguns segundos o site já tinha sido atacado, né? Mas aí a gente conseguiu conter e tal, não teve nenhum tipo de problema. Mas o primeiro contato foi realmente esse, fazendo esse teste de carga, né? Fazendo uma simulação de ataque de DDoS para garantir, né, a disponibilidade da aplicação. Sensacional, que experiência bacana aqui. Imagina a adrenalina, Fabião. Pois é. Porra, o dia da abertura dos jogos, o encerramento, né? Aquelas coisas que, poxa, é um orgulho, né, cara? E isso em 2007. 2007, né? Bem diferente de tudo que a gente pode presenciar de tecnologia, de conhecimento, de técnicas e tudo mais. Exato. Fabião, seguindo um pouco nessa conversa, tem uma passagem muito legal na sua jornada também, que é uma proximidade ali com a aeronáutica, né, o mundo militar, né, poxa, que você tem um carinho muito grande, né, ou seja, queria que você falasse um pouquinho também desse, né, logo depois desse processo do Pan-Americano, conhecimento com o pessoal da BIM, depois vem um pouco da sua jornada aí. Isso. Então, em 2008, tá, eu fui chamado para trabalhar numa empresa em que o dono era ex-módulo, né, acho que módulo é a mãe, né, de todos os profissionais, né, de segurança, né, dos ótimos profissionais, exato, né? E aí ele criou essa empresa e ele recrutou algumas pessoas e me chamou, né, por conta da experiência que eu tive nos Jogos Pan-Americanos e tal, para fazer um trabalho de pentest, né, e teste de carga também na aeronáutica, porque ele tinha uma demanda, né, com um militar lá, em que se a gente conseguisse algum sucesso nesse primeiro trabalho, a gente conseguiria um contrato lá para a gente poder fazer adequações de segurança. E aí, falando em 2008, né, a gente não tinha grandes coisas aplicadas à segurança, né? Então a gente conseguiu uma abertura, né? A gente conseguiu encontrar fragilidades, né, no sistema. E aí a gente explorou e tal, eu e a equipe, né, que estava trabalhando. Eu derrubei lá um site, por exemplo, e tal. A gente conseguiu evidenciar tudo isso e a gente fez um primeiro contrato, os primeiros 5 anos, né, para a gente poder fazer toda a adequação de segurança, né. E aí esse rapaz que era o dono da empresa, ele capacitou a gente inicialmente, né, em ISO 27001, para aprender a fazer gestão de riscos, continuidade, enfim, a gente recebeu um mega treinamento para a gente poder tocar esse projeto. E aí foi quando a gente começou a trabalhar, né, quando eu comecei a trabalhar com continuidade, com gestão de riscos, e aí eu fui me aprofundando cada vez mais para ficar mais experiente no tema. E aí esses primeiros 5 anos a gente atuou muito na rede administrativa da aeronáutica. Né? A gente sabia que tinha rede operacional, as autoridades sabiam que tinham que olhar para a rede operacional também, porém queriam fazer primeiro um trabalho na rede administrativa para saber como que se comportava, para depois, caso seja satisfatório, fazer na rede operacional. Perfeito. Bom, e aí a gente passou esses primeiros 5 anos trabalhando na rede administrativa. A gente ficou trabalhando no DSEA, né, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O DSEA, ele é responsável por toda a infraestrutura aeroportuária do Brasil, tá, incluindo Sindactas e etc. Então a gente visitou todas as unidades para avaliar a rede administrativa primeiro, tá? E aí fomos à Amazônia, em todos esses lugares para a gente ver como que estava a rede administrativa e trazer melhorias para ela. Fizemos esse trabalho inicialmente, gostaram bastante do trabalho, tá? O trabalho foi bastante satisfatório. No início foi uma coisa as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, né? E você falar de segurança da informação em 2008, ninguém sabia muito o que estava acontecendo. A gente trabalhava de terno por uma questão de formalidade, né? Porque a gente estava tratando com brigadeiros e etc. Então a gente tinha que estar ali com uma vestimenta mais formal.
Mas teve um momento que fala assim, não, tira o terno, vende calça jeans, vende blusão mesmo, porque estão achando que vocês são os homens de preto para apontar dedo em algum problema. E não é isso, E não né? era isso, a gente queria só melhorar, né, a infraestrutura. E aí depois passou esses 5 anos, a gente ganhou uma confiança bacana lá na unidade, eu tenho amizade com todos eles até hoje, quando tem passagem de comando, alguma coisa, eles me chamam para ir lá, para participar da solenidade. Então, depois desses 5 anos, a gente atuou na rede operacional também, então a gente verificou toda a parte de infraestrutura de aeroportos, de radar, né? Enfim, tudo isso. Foi um trabalho muito legal, tá? Muito bacana, e assim, é interessante que você pega uma bagagem de operação crítica, né? De você entender as comunicações e você saber que se alguma coisa ali falhar, você pode perder um avião. Né? Perder no sentido de você perder a comunicação com ele, né? E você não ter visibilidade dele. Então é legal que você entende todo esse ecossistema, né? Então foi uma experiência assim, muito bacana. E sem contar os amigos que a gente ganha, né, no meio do caminho. Né? E o legal, né, Fábio, aqui olhando como admirador de tudo isso, porra, e o serviço prestado, né, a uma das forças do nosso país, de, poxa, se a gente tem essa maturidade que nós temos hoje na rede operacional, né, do mundo aeronáutico brasileiro, né, pô, é graças a essas evoluções que foram sendo feitas de processos, de tecnologia, de segurança. Exatamente. Né, e hoje, sem dúvida alguma, a gente está, né, dentro do hall da ICAO, por exemplo, como um país seguro para se voar, que segue né, as regras internacionais de segurança e tudo mais. Muito legal, parabéns aí. Obrigado. Em nome de todos nós aqui pela grande passagem. Muito legal. Fábio, e aí é momento de se desafiar, né? Ou seja, missões são dadas, missões são cumpridas. Exatamente. E aí o Fábio Araújo tem que dar o próximo passo. Como que foi esse próximo passo? Então, aí depois da aeronáutica, eu saí, tive uma passagem que foi bem rápida. Fiquei praticamente 1 ano na Fiocruz, né? Que é uma unidade de pesquisa, né, do Rio de Janeiro, né? Foi muito legal, tá? Uma passagem muito boa. Tivemos ali tive uma visão assim mais voltado para pessoal de pesquisa, né? Então, você vê como é que funciona a área de pesquisadores e tal. Então, você tem uma outra unidade lá que é de estudo, né? De biomedicina. Então, você tem ali diversos cenários, né? Dentro da Fiocruz. Foi uma experiência bacana. E assim, o mais legal de trabalhar em TI é que a gente de TI, a gente não fica preso a um ramo só. Exato. Então, você vê, eu trabalhei com telefonia, depois eu trabalhei com óleo e gás, depois eu trabalhei em jogos pan-americanos, força aérea e uma unidade de estudo, né, que é a Fiocruz. Sensacional. E aí saí da Fiocruz. Um amigo que trabalhou comigo na aeronáutica na época, ele tinha iniciado o trabalho na Valia, né, onde eu estou agora, Valia Previdência. Então ele começou a fazer um assessment de ISO 27001 lá, e ele depois me convidou, porque ele falou assim, olha, Fábio, eu vou abrir minha empresa, eu não consigo mais tocar isso aqui. Então eu vou te indicar para você continuar o trabalho, né, e aí você segue aqui. Eu falei assim, não, beleza, tá bom. E aí entrei na Valia, né, em 2018, né, final de 2018, por aí. Bom, e aí a segurança não estava nessa coisa toda, nesse highlight todo que hoje está, né. E aí continuei fazendo lá meus trabalhos, né, de assessment e tal, implementando os controles da ISO 27001 e tal, e aí, pum, pandemia. Pandemia, todo mundo em casa, aquele desespero todo. E aí foi quando teve acho que para todo mundo, né? Foi onde a galera alavancou, né? E aí eu comecei a ter que responder por algumas informações, né, de segurança da empresa para os conselhos administrativos, para a diretoria e etc. E
assim, foi o primeiro contato, assim, né? Então, aquela coisa meio desengonçada, né? Meio, né? Eu falei assim, cara, ferrou, né? Porque, assim, até então eu tava atuando muito técnico e tal, tinha a bagagem antiga e tal, mas eu nunca tinha me colocado para reportar, né? Com conselhos e etc, né? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, né? Como lidar, né? Com esse tipo de público, né? Fantástico. Então, assim, a primeira reunião foi horrorosa. Durou 2, 3 minutos, né? Não, eu acho que com 40 segundos de reunião, um conselheiro falou assim, não, olha, depois a gente continua, estuda lá, vê como é que traz essa informação, porque está um pouco confusa. E aí, assim, claro, né, eu comecei a levar uma coisa muito técnica, tipo regra de firewall, né, que foi bloqueado, que não foi bloqueado, tipo, não sabia nem o que reportar, né, na época. E aí, a coisa foi melhorando, eu fui estudando, né, e assim, estudar é uma coisa que a gente não para, né, então assim, a gente tem que sempre melhorar. Mas o bacana disso tudo é você fazer uma análise crítica de você, do que você precisa para você seguir mais à frente e você conseguir novos horizontes, né? Então aí eu fiz um curso de oratória, fiz cursos para poder fazer umas apresentações um pouco mais dinâmicas, né? De você saber o que você vai apresentar, o tipo de resultado e tal. E aí eu peguei a bagagem de riscos e tal, e eu falei, bom, vou falar um pouco mais de linguagem de riscos e tal. E a coisa foi melhorando, e hoje estou aí no... Tá aí. Onde que legal, cheguei. Fabião, que bom. Parabéns, cara, que jornada Obrigado. bonita. Você sabe que um dos nossos grandes objetivos aqui com o nosso programa, estando, né, documentando, e essas conversas com os heads de segurança da informação, é um pouco desse tema, né? Ou seja, é uma disciplina que exige capacidade, realmente de entendimento técnico, da lógica, né, da segurança, mas a gente tem sido muito cobrado para traduzir tudo isso numa linguagem de negócio, numa linguagem, né, do não especialista, né? E sem dúvida alguma o caminho do risco, o caminho de criar uma linguagem compreensível, né, do outro lado, sem dúvida alguma é uma missão de todos estão na mesma, né, nessa grande missão aí de traduzir isso. E tem um ponto também, Fábio, que eu acho que é uma notícia boa e eu tenho buscado me aproximar muito, né, dos conselheiros em eventos, em oportunidades, e eu tenho feito perguntas aos conselheiros, né, e perguntas bem diretas assim, cara, o que você espera hoje, né, de um líder, né, que reporta ao conselho, né, indicadores, KPIs sobre temas de segurança e tudo mais. E eles reclamam muito disso, né, dessa questão técnica, linguagem não compreensível, mas tem um movimento acontecendo, que é uma jornada, que eles também estão se interessando mais pelo tema. Eles estão querendo aprender um pouquinho, né, desse tema numa ótica do conselho, pelo menos para poder fazer as perguntas, né, para extrair boas respostas também. Eu acho que é um meio a meio. É um meio a meio. Tá havendo uma aproximação. Sim. Porque o conselho já viu, Fabião. Ou a gente se aproxima e entende, ou senão a gente vai ficar na mão quando acontecer um incidente grave e a gente vai ter que tomar uma decisão aqui no conselho, né, com uma prática pouco não foi tão exercitada assim, né? Então acho que é um depoimento e uma preparação super bacana do seu lado, cara. Assim, o que eu recomendo, tá? Até mesmo pros amigos, né, que de vez em quando a gente conversa, procurar uma mentoria, tá? De conselheiro, tá? Ou se você tiver um conselheiro, algum amigo que seja conselheiro, troca uma ideia com ele, fala, explica, né, o que você está querendo expor e tal, para saber se você está indo no caminho certo, né? Porque é muito ruim você chegar lá, tentar levar uma informação e você acabar sendo, digamos assim, tomar um toco, né? E ter que voltar para depois você explicar novamente uma linguagem um pouco melhor. Não é nada agradável. A gente aprende e tal,
mas você acaba já perdeu uma vidinha ali, né? É verdade. Você perdeu uma vida ali. Então, eu acho que é super importante fazer uma mentoria baseada em conselho para você saber lidar com esse tipo de público. Muito se fala em segurança, ter uma cadeira fixa em conselhos. Eu não acho necessário, porque os conselhos normalmente eles tratam muitas coisas relacionadas ao negócio. Segurança é estratégica? Mas não precisa ir em toda reunião de conselho. Você pode ir espaçadamente, de repente 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses, para você fazer uma prestação de conta, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o pessoal precisa aprender, primeiro, o que levar, quais são as informações relevantes do negócio para apresentar para os conselhos, antes de pensar em ou reivindicar uma cadeira, uma posição, o que seja, né, no conselho. Muito legal, bela colocação. Fabio, dentro dessa mesma ótica, tendo as pessoas no centro dessa conversa, queria exercitar um pouco com você aqui a base da pirâmide. A gente está falando de conselho, né, do board da companhia, certo. E falando da base principalmente nessa missão que nós temos como líderes, líderes conscientes, líderes treinados, líderes que experimentaram durante toda a jornada várias situações de um incidente, de algo que a gente precisou unir pessoas, né? E as estatísticas são assustadoras, né, Fábio? Sim. Assim, você abre um OSP Top 10, por exemplo, você abre um relatório, né, de uma organização mundial, né, nos mostrando que continua sendo, o maior vetor de ataque continua sendo as pessoas. Sim. Né? Ou seja, de cada 10 problemas de incidente, começa, né, cada 10, 7 começa com uma credencial válida, fruto de uma engenharia social, de um phishing. Aí é quase desumano, né? Poxa, a gente tratar a segurança num ambiente onde a gente tem as pessoas muito frágeis ainda, né, com tudo isso. Eu queria pegar um pouco assim, da sua experiência, o que você tem trabalhado lá na Valia para fortalecer esse elo das pessoas dentro dessa cadeia toda. Legal. Isso é um tema muito importante, tá? É um assunto muito pertinente, porque segurança da informação sempre foi dito que o elo mais fraco são as pessoas, né? E aí eu lancei um jargão lá na empresa, que é o seguinte: beleza, o elo mais fraco são as pessoas, então a gente vai fazer um treinamento para que o elo mais fraco se torne forte. Transformar um elo em um cadeado. Boa. Tá? E aí eu comecei a fazer programas de conscientização em cima disso. No início não foi sucesso, foi bem ruim, né? As pessoas não tinham tanto interesse em participar do treinamento. Segurança da informação não é um tema agradável. Né? Não é sexy, né? Não é uma coisa, pô, legal, vamos lá, vai ser bacana, né? E aí eu falei, bom, eu preciso mudar isso aqui, preciso deixar a coisa um pouco mais atrativa. Então eu inverti o jogo. Ao invés de eu falar da empresa, eu comecei a falar do cotidiano das pessoas. E aí eu trazia o cotidiano e eu dava insights de coisas que eu tinha na empresa. Como, por exemplo, carnaval. Eu lançava lá uma recomendação para carnaval, né? As pessoas vão pular carnaval e tal, pererê, beleza. Pega o teu celular, já que você vai pular o carnaval, primeiro, desabilita lá a sua aproximação de pagamento, né? Para ninguém chegar com a maquininha no seu bolso e passar. Tira, né, programas que sejam importantes e tal, porque se você perder o celular, é menos uma coisa que você tem que se preocupar, né? Então, para que você vai operar a bolsa de valores, né, no carnaval? Não precisa. E aí, nesse meio tempo, aí eu chego e falo assim, beleza, aproveita, tira o e-mail da empresa, tira um Teams, tira alguma coisa, para que se houver uma perda no celular ou roubo alguma coisa, você não está com a sua informação exposta, né? Então, isso tem dado muito resultado. Então, eu venho trazendo mensagens de golpes e tal, e aí o pessoal vem começando a se interessar mais, né? Eu criei uma
uma iniciativa lá, que é um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui. Eu levo convidados também, e a gente discute sobre um tema, né? Então, ano passado a gente discutiu sobre um tema de deepfake, né? E aí, exposição de rede social, de crianças principalmente. Eu levei um vídeo lá, um vídeo bem impactante que tem, de uma criança, né, que pega, uma empresa de publicidade pega essa foto dessa criança, bota ela adulta e ela começa a falar para os pais no cinema. É bem famoso esse videozinho, não sei se você chegou a ver. Impactante, super impactante demais. E aí, beleza, eu botei isso no início, né? O pessoal terminou com o olho regalado, né, e tal. E aí depois a gente fez um debate em cima disso e tal. E o legal é que o pessoal começou a abraçar a causa. Então, quando eu faço um treinamento hoje, eu boto uma gamificação, boto um Kahoot para acontecer. Boa. De vez em quando eu dou um prêmio, pego um brinde de algum evento e dou para o pessoal, entendeu? Então, eu começo a fazer uma gamificação ou uma recompensa, né? E acaba que a coisa tem ganhado engajamento legal, né? Então, assim, por enquanto está funcionando dessa forma, né? Então, está dando sucesso. Show de bola, é isso aí. A nossa experiência aqui, Fábio, tem mostrado muito isso. Nós temos que ser criativos, nós temos que criar as atratividades para um tema que não é tão saboroso assim, mas necessário, né? Exato. E quanto mais nós nos aproximamos da realidade das pessoas, né? E principalmente com essa pegada de dizer assim, olha, o objetivo aqui é te preparar para que você possa ser o guardião da sua própria família no que tange a riscos digitais, né? Sim. Parece que muda a chave. Exato. E fazer isso com pegadas lúdicas, como você está trazendo, pô, fica muito mais legal do que ficar ali, né, um videozinho ou aquela coisa maçante. Então a gente também tem que inovar, entender Exatamente. Que o outro lado tem expectativas, né? Exatamente. Fábio? E aí, assim, eu estou dando um treinamento de segurança para a pessoa melhorar. Né? É o que a gente chama de higiene cibernética, né? Exato. Então é para o comportamento mudar. E aí, beleza, aí o comportamento eu trago o cotidiano e trago a empresa também. Sensacional. Então eu tenho feito isso, tem dado resultado bom. E quando coloca, Fábio, a persistência, a regularidade e entender que para você criar a consciência, para essa consciência virar uma postura segura, e com a postura segura você tem capacidade de começar a injetar isso na cultura organizacional, passa a ser algo presente na cultura, as pessoas terem uma postura mais segura em tudo, como você falou. Exato. Pô, fui pro carnaval, levei meu celular principal, para quê? Né? Pô, leva o backup ou desabilita uma série de coisas. Isso é postura segura. Exato. Né? E você faz um trabalho com continuidade, ou seja, visão 360, não faço só em outubro. Né? Uma das coisas que eu vejo com muito pesar, né, assim, poxa, eu tô lá, Renato, ajuda a gente aqui para falar de conscientização. Quando? Em outubro. Não, beleza, tudo bem, mas e em novembro? E em janeiro? Não tem engenharia social nesse período? Então, assim, é um trabalho de recorrência, de planejamento. Exatamente. E aí você começa a colher resultados incríveis. Exato. Né? Conscientização é uma coisa constante, tá? É uma atividade constante que você não pode parar e não pode desistir. Porque vão entrar novos profissionais, vão sair profissionais, então você que está sempre capacitando, sempre levando aquela informação ali, né, aquela mensagem de segurança, é a responsabilidade de todos. É então, verdade. Não tem jeito. Fabio, uma coisa também que é nítido, a gente se depara todo dia com essas informações, é a área de TI, a área de cyber e várias outras frentes, né, com muito mais vagas abertas do que profissionais preparados para ocupar essas vagas. Ou seja, tem um déficit de mão de obra qualificada. Sim. E isso não é novo, é sabido. Né? Uhum. E um dos nossos propósitos aqui é desmistificar as profissões de TI, de cyber, mas também fazer um chamamento, né? Dizer Sim. assim, pô, pessoal, assim, será que seria legal uma carreira em cyber? Pô, cara, vem para cá, requer muito estudo, muita resiliência, mas eu queria que você deixasse uma mensagem sua, Fábio, acho que você tem todas as credenciais e patentes para deixar uma mensagem para um jovem que está ali com 16, 17 anos, né,
prospectando uma carreira em TI. Ele estaria louco aqui, dizer assim, Renato, pergunta para o Fábio, cara, ainda é uma carreira do futuro? Sim. É legal? Você recomendaria isso a um jovem de 16, 17 anos para seguir uma trilha como essa, Fábio? Com certeza. Acho que não só a segurança, mas qualquer área da TI, tá? O que eu vejo hoje que acontece mas aí é uma situação até mesmo de humanidade como um todo, tá? A gente está muito no imediatismo. Então, tem muitos jovens que aprendem e assim rápido, né? Acho que hoje, como a velocidade da informação está tão grande e a absorção disso também, só que às vezes, quando você faz isso de uma forma muito rápida, você pula etapas. E aí você forma pessoas sem bagagens, né? Então, às vezes, eu percebo isso. Eu tive uma iniciativa que eu tive que contratar uma pessoa e foi difícil de eu conseguir achar. Porque a pessoa, você faz gestão de riscos e tal. Cara, não, beleza, eu sei risco. Mas sabe o risco baseado num relatório de uma aplicação de scan de vulnerabilidade. Mas assim, sabe porque ela falou. Mas se você for discutir ali se aquele risco realmente é aquilo mesmo ou não, baseado na infraestrutura como um todo, não sabe. Yeah. Então assim, eu vejo muito isso, né? Muitos jovens querendo aprender pentest. Né? Quero fazer pentest, porque dizem que pentest dá dinheiro. Então assim, eu acho que pensar um pouco mais no que quer, né? Avaliar a gama de oportunidades em segurança ou tecnologia como um todo, e você se aprofundar num determinado assunto, né? E estudar ali direitinho e tal. Não adianta você querer ir porque aquilo ali dá dinheiro ou aquilo outro dá dinheiro. Yeah. Porque no final das contas, quando você vai pelo dinheiro, vai por água abaixo. Vai. Entendeu? Então, é verdade. Eu acho que ter um pouco de calma e avaliar todas as cadeias, né, de tecnologia ou segurança da informação, que seja, antes de se aprofundar em uma. Né? Então, acho que seria o ideal, né, para criar novos profissionais com um pouco mais de bagagem, né? Porque eu vejo que está muito vazio. Está muito vazio, Você está colocando um tema super importante, isso reflete nesse dado de um déficit muito grande de mão de obra qualificada. Exato. Não é de mão de obra só, é qualificada, é pronto para aquela missão ou com capacidades para tal, né? E eu concordo plenamente com você, Fábio. Acho que a gente, assim, nós viemos de gerações muito parecidas e essa fundamentação da base. Né? Não estou dizendo para você voltar a estudar rede, saber camada OSI do começo ao fim, de, ter que saber de... Não. Fundamenta a sua base de acordo com o seu objetivo, mas não pula etapa, não queima a largada. Você tem uma carreira pela frente, a gente está aqui. Né? Você tem quase 30 anos de rodagem, de trabalho, de jornada para poder ou seja, chegar aonde chegou e vice-versa aqui no meu caso também. Sim, bela exatamente. Mensagem, muito exatamente. bacana. Eu acho que precisa crescer com constância, né? Não adianta a gente querer atropelar as etapas, porque lá na frente vai cair. Vai cair. Fabião, sabemos que TI é apaixonante, cyber é mais ainda, a gente adora o que faz. O que você curte fazer nas horas vagas? O que te desestressa, Fabião? Aquela coisa, o dia foi foda. O que você vai lá, se conecta e, tudo zera? Bom, vamos lá. Eu tenho 3 grandes atividades, né? Uma eu já falei, que começou como um hobby, virei profissional e agora virou hobby de novo. Show. Que é o DJ, né? Legal. De vez em quando eu vou lá, ligo o meu som, faço um barulho em casa. Também eu pratico ciclismo, né? Então, de manhã, assim, eu... De estrada ou mountain? Os dois. Os dois. E aí, de vez em quando... Duas rodas contigo. Me aventuro, de vez em quando, numa competição, cai, me esborracho toda, acontece. Fico de licença na empresa, faz parte, né? E eu tô há um ano e pouco, mais ou menos, né, que eu comecei a andar de moto. E aí eu tô com esse hobby aí, né, que eu pego a estrada e vou embora, não tem distância. Que legal, entendeu? Belos hobbies e esporte no meio, né? Aquela coisa de
de passear, de conhecer novos lugares. Muito legal aqui, Sim. né? Ou seja, o Fábio, me diga se eu posso falar isso ou não, mas assim, cara, o Fábio nos surpreendeu. Chegou aqui na gravação, vindo do Rio, de moto. De moto. Pô, rodou aí, dá o quê? Quase 500, né? 400 e pouco. Quentinho 560, aí. Quentinho, fácil, né? E veio aqui e tá aqui. Né? Ou seja, deixando a sua história, né? Acreditando que, de fato, a nossa contribuição, como pessoas com um pouco mais de rodagem, de experiência, de casca, né, dentro da vida profissional, deixando um pouquinho essa conversa à disposição das novas gerações que vão vir aí, bater um bolão, né, vão com certeza vai dar certo, né, com essa grande mistura entre a experiência e a ousadia dos jovens. E o Fábio deixando esse grande bate-papo aqui. Fábio, muito obrigado. Exato. Viu? Obrigado a você, Renato. Parabéns pela sua jornada. Obrigado. Uma honra poder tê-lo conosco nessa grande edição e fanzaço aí da sua trajetória, Fábio. Legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Valeu. Aê!